Ao aparecer vivo, Luiz surpreende a todos. O reencontro é marcado por abraços e lágrimas de emoção. Luiz esclarece que tudo não passou de um mal-entendido. Camila e Arthur, aliviados, aproveitam para pedir perdão ao pai, enquanto Paula observa frustrada. Luiz então explica o que realmente aconteceu. A caminho do congresso, ele foi interceptado por um carro. 2 homens armados o obrigaram a parar, arrastaram-no para fora do veículo para assaltá-lo. Ele tentou reagir, mas foi agredido e deixado inconsciente à beira da estrada. Os assaltantes levaram sua carteira, celular, pertences pessoais e até os sapatos. Por sorte, um casal que passava pelo local o encontrou e o levou a um pequeno posto de saúde na cidade mais próxima, onde recebeu atendimento e permaneceu inconsciente por vários dias. Quando recuperou os sentidos, deram-lhe algum dinheiro para que pudesse retornar. Graciela, ainda emocionada, considera que tudo foi obra de Deus e Luiz concorda, reconhecendo que recebeu uma segunda chance. Ele então pergunta por Mar. Nicolas revela que tiveram que expulsá-la da casa e Luiz, surpreso, questiona o motivo. Leonardo explica que descobriram que ela receberia um fundo de investimento pela gravidez. Camila acrescenta que descobriram que o filho que ela espera não é de Luiz. Luiz, confuso, pergunta do que eles estão falando e Leonardo revela que fizeram um exame de DNA do corpo que acreditavam ser de Luiz, pensando que Mar os havia enganado. Indignado, Luiz afirma que nem mesmo morto respeitaram sua vontade e que sua decisão sobre o patrimônio deveria ter sido honrada. Hector explica a Luiz que os filhos desejavam ter segurança, mas ele lembra que deixou dinheiro suficiente no testamento para assegurar o bem-estar de todos, inclusive dos netos, e questiona se isso ainda não é suficiente. Leonardo pergunta por que o pai não contou a ele sobre a gravidez de Mar, mas recebe um empurrão. Camila justifica que pensaram que Mar havia se aproveitado dele. Luiz explica que não falou sobre a gravidez porque não era o momento adequado. Graciela tenta defender os sobrinhos, mas Luiz demonstra decepção ao perceber que nunca será respeitado e nota que Hector está ali para impugnar o testamento. Valéria sugere que Mar deveria contar a verdade ao pai do bebê, mas ela insiste que o pai é Luiz. Juan passa por elas e Valéria lembra que, por serem vizinhos, os encontros com Juan serão frequentes. Luiz também repreende Graciela por ter permitido que os filhos agissem dessa forma. Graciela garante que queria ter feito muitas coisas, mas que a senhora Garcia ameaçou, dizendo que contaria o que sabia sobre Rocio. Ofélia desabafa com Amparo, afirmando que não quer permanecer na vila, insistindo que o pai do bebê é Luiz, alegando que o exame de DNA deve ser falso, como tudo naquela família. Amparo assegura que o bebê terá um futuro cercado de amor, mas Ofélia ressalta que o dinheiro também é essencial e que os filhos de Luiz tiraram isso do seu neto. Ela sente a mesma impotência quando percebeu que o marido não proporcionaria a vida que ela esperava depois de ter sido entregue pelo pai como se fosse uma mercadoria. Ofélia confessa que imaginou ter uma vida tranquila e feliz, mas não foi assim. Luiz decide conversar com Ofélia e Graciela alerta que se seu filho descobrir que não é um Portilla, isso o afetará profundamente. Luiz comenta que optou por proteger Mar e demonstra ainda mais decepção por Graciela ter apoiado a decisão dos filhos. Ofélia reconhece que do falecido marido o único legado positivo foram as 2 filhas. Embora tenham trazido ainda mais dificuldades à sua vida, elas sempre lhe deram forças para lutar, já que as ama profundamente. Ofélia declara que não deseja que o neto venha ao mundo marcado pela pobreza. Amparo tenta consolá-la, mas Ofélia responde convicta de que a situação delas não mudará apenas com esforço e trabalho, considerando isso a maior ilusão dos que aceitam o destino. Lamenta que aquela sempre será a vida delas e que a única saída é permanecer firme diante de Mar e Valéria. Ainda assim insiste que não quer nem pode se conformar. Amparo defende que Mar e Valéria precisam conhecer a verdade, compreender os sacrifícios e sofrimentos da mãe, assim como os danos causados pelo pai, para que possam apoiá-la. Ela argumenta que Mar, por estar prestes a ser mãe, entenderia melhor do que nunca. Mas Ofélia insiste que justamente por isso Mar não deve carregar esse peso, decidindo manter o silêncio pelo bem das filhas. Enquanto isso, Leonardo comunica aos irmãos e a Paula que já informou a Hector que depois entrariam em contato. Nicolas admite que sabia que expulsar Mar foi um erro, pois aquilo não estava certo. Leonardo retruca dizendo que o filho exemplar tinha que falar isso, lembrando que todos haviam concordado quando descobriram que Mar não esperava um filho de seu pai. Nicolas reconhece que se equivocaram, já que o pai está vivo e o bebê realmente é dele. Concorda que Luiz tem motivos para estar revoltado, pois deveriam ter pensado melhor antes de expulsá-la de casa e agir de forma impulsiva. Camila insiste que tomaram a decisão correta, mas Arthur apoia Nicolas, o que leva Camila a acusá-lo de só pensar na namorada.
Paula recorda que existia uma prova de que o bebê não era um Portilla e por isso todos acreditavam estar agindo de maneira justa. Nicholas acusa Leonardo de ter se deixado influenciar pelas malditas ideias de Paula e exige que ele assuma as consequências. Enquanto isso, Luiz informa Graciela que vai buscar a esposa e Graciela garante que se elas retornarem, ela mesma deixará a casa. Luiz, ainda contrariado, decide respeitar a decisão da irmã e a deixa partir. Leonardo defende que tudo foi feito para proteger a família daquela mulher. Nicholas concorda que o pai tem razão em se sentir decepcionado. Camila se irrita com as discussões, reafirmando que agiram de maneira correta e que Mar não é digna do pai deles. Nicholas lembra que o essencial é que o pai está vivo, mas Camila lamenta que mesmo assim Luiz não aprenda a valorizar o que realmente importa, insinuando que a família não está entre suas prioridades. Arthur então pede que ela se cale. Nicholas sugere que todos precisam reconhecer o erro e Leonardo concorda, mas ressalta que erraram por um motivo justificável. Por fim, Camila acaba cedendo e admite que o mais importante é que o pai está vivo. Ofélia pergunta a Amparo se parece que chorou, pois não quer que as filhas percebam o quanto está abalada. Amparo a repreende, lembrando que Ofélia sempre tentou poupar as filhas de qualquer sofrimento, mesmo quando o marido chegava bêbado em casa, e insiste que Valéria e Mar precisam conhecer a verdade. Ofélia, no entanto, afirma que isso jamais acontecerá, pedindo à amiga que cesse a insistência e ressalta que agora o importante é erguer a família e concentrar-se nas tarefas que precisam ser feitas. Antes de se retirar, agradece à amiga por ouvi-la. Enquanto isso, Arthur comunica a Nicholas que vai conversar com Valéria para pedir desculpas, reconhecendo que agiu como um idiota. Nicholas lamenta, lembrando que havia alertado Arthur para não desconfiar de Valéria. Arthur admite que deveria ter permanecido ao lado dela, mas confessa que tudo estava confuso. Nicholas explica que agora tudo está claro, o DNA deu negativo porque o exame foi feito no corpo errado, não no do pai deles. Arthur teme que Valéria não queira ouvi-lo, mas Nicholas o incentiva a tentar. Arthur lamenta por não ter escutado o irmão e por ter desconfiado de Valéria, enquanto Nicholas nunca duvidou dela. Nicholas explica que sempre acreditou que Valéria não era uma mulher mentirosa. Arthur então decide fazer tudo para não perdê-la, muito menos por seus próprios erros. Camila percebe que Graciela não demonstra felicidade mesmo com a volta de Luiz. Graciela explica que não entende o irmão, já que ele está muito zangado por ela ter permitido que expulsassem Mar. Ela reflete que é hora de voltar para casa, pois Luiz decidiu reconstruir a vida ao lado daquela moça e ela não pode apoiá-lo nessa decisão. Camila tenta convencer a tia a mudar de ideia, jurando que talvez consiga influenciar o pai. Valéria limpa a casa enquanto Mar se preocupa com a demora da mãe, temendo que ela tenha ido aos Portilla para tirar vantagem de alguma forma. Valéria reconhece que com Ofélia nunca se sabe, pois ela é capaz de qualquer coisa. Valéria avisa que vai preparar o quarto para que Mar descanse melhor naquela noite e Mar oferece ajuda. Quando alguém bate a porta, Mar abre e ao ver Luiz desmaia em seus braços. Ao se deparar com Luiz vivo, Valéria também reage chocada. Mar, emocionada, o abraça feliz e aliviada por não ter morrido. Luiz explica que tudo não passou de um mal-entendido e garante que está bem. Valéria, ainda perplexa, expressa sua felicidade, perguntando se Luiz está mesmo vivo e recebe a confirmação. Luiz avisa Mar que veio buscá-la. Diante da surpresa, Paula comenta com o marido que tudo parece até uma brincadeira de mau gosto. Leonardo confessa que nada lhe traz mais alegria do que constatar que o pai está vivo, mas admite que não sabe o que farão agora. Paula tenta justificar que não cometeram nenhum erro e que tudo aconteceu por desconheceram que se tratava de um mal-entendido. No entanto, Leonardo teme que Luiz jamais o perdoe, especialmente agora que os irmãos se colocaram contra ele e deram razão ao pai, ressaltando que a verdade sobre o que fizeram para obter os resultados virá à tona. Mesmo assim, Paula insiste que agiram em conjunto e sempre pelo bem de todos. Ela tenta relativizar, dizendo que não há como apagar o que aconteceu, mas que fizeram aquilo apenas para proteger o patrimônio e a família. Ela acredita que se a situação for explicada de forma tranquila, o pai poderá compreender. Leonardo, porém, desabafa que apenas tentou proteger o que era deles, mas que tudo acabou se voltando contra si, deixando-o inseguro sobre o que virá a seguir. Valéria decide se afastar para deixar Mar e Luiz conversarem a sós, mas antes, ainda incrédula, toca em Luiz para se certificar de que não é um fantasma, despedindo-se e reafirmando sua alegria por ele estar vivo. Luiz se dirige a Mar e conta que veio assim que soube do que os filhos haviam feito a ela. Mar pede desculpas, assegurando que nunca teve intenção de causar problemas. Luiz reconhece a revolta dos filhos, mas garante que agora que está presente não haverá dúvidas sobre a paternidade do bebê.
Mar, no entanto, não entende por que foi tratada daquela forma, lembrando que havia informado ao advogado que não queria nada, que renunciou à herança deixada por ele e que apenas desejava algo para o filho que espera. Comovido, Luiz elogia a postura de Mar e declara que ela é uma mulher extraordinária, reafirmando que confia cada vez mais nela. Ele garante que veio buscá-la para que retornem juntos à casa, pois o que fizeram com ela não foi justo. Mar, porém, recusa, afirmando que prefere permanecer onde está, para não enfrentar novamente os filhos dele e não ser motivo de novos conflitos. Luiz, por sua vez, observa as precárias condições da casa. Ofélia retorna e pergunta a Valéria o que ela faz lá fora, logo imaginando que seja por causa do cheiro desagradável que domina a casa. Valéria nega e hesitante explica que Mar está lá dentro com alguém. Ofélia suspeita imediatamente de Juan, chamando-o de vagabundo, mas Valéria esclarece que não é ele sim Luiz Portilla. Incrédula, Ofélia afirma que a pobreza deixou Valéria louca, pois Luiz está morto. Valéria garante que não sabe quem foi enterrado, mas assegura que o senhor Portilla está vivo e dentro da casa. Ofélia ainda pensa que Valéria está brincando com ela, mas a filha insiste que fala a verdade para evitar que ao entrar ela desmaie de choque como Mar. A revelação deixa Ofélia radiante e ela pergunta por que ainda estão do lado de fora. Valéria explica que apenas querem deixar Mar e Luiz conversarem. Ofélia insiste que também precisa falar com ele e decide entrar em 2 minutos. Enquanto isso, Luiz garante a Mar que ela não lhe causa problemas, lembrando que tomou a decisão de se casar com ela para dar uma lição aos filhos, mas lamenta que eles ainda não compreendam. Mar teme que tudo se complique, mas Luiz insiste que os filhos precisam reconhecer o erro, lembrando que chegaram a agir contra sua vontade, mesmo em sua suposta morte, o que o decepcionou profundamente. Mar acredita que o melhor seria permanecer onde está, mas Luiz tenta convencê-la de que ali não há conforto nem condições adequadas para o bebê, afirmando que na casa estariam melhor. Mar, porém, insiste que isso não importa, já que viveu ali toda a sua vida. Luiz suplica que ela volte, garantindo que recebeu outra oportunidade de corrigir tudo e fazer com que os filhos finalmente entendam. Nesse momento, Ofélia surge surpresa e agradece a Deus pelo milagre de Luiz estar vivo. Do lado de fora, Valéria é surpreendida pela chegada de Arthur, que quer falar com ela. Ela se recusa, afirmando que não tem nada a dizer, pois a opinião que tem dela e de sua família já está clara. Arthur pede que o escute, explicando que não soube reagir quando perdeu o pai e logo depois descobriu que a irmã de Valéria teria um filho do próprio pai dele. Diz que perdeu a cabeça e não soube como agir, insistindo que tudo parecia um engano. Valéria retruca dizendo que para ele é fácil culpar o mundo, mas que no fundo ele duvidou dela. Ele pede que tente compreendê-lo, mas Valéria lembra que ele prometeu que entre eles não haveria dúvidas e que na primeira oportunidade pensou o pior dela. Arthur reconhece o erro e pede desculpas, mas Valéria sentencia que por isso ele a perdeu. Ofélia recorda que rezou muito por Luiz e agradece a Deus pela chance de tê-lo de volta à vida, de volta para Mar, que tanto sofreu por ele, lembrando que ela própria também chorou bastante. Luiz admite que tudo é difícil de explicar. Ofélia comenta que se soubesse de sua visita teria preparado melhor a casa, que ainda está em condições precárias, mantendo a mentira de que foi incendiada por Priscila, ex-noiva de Arthur. Luiz ressalta que para ele isso está claro. Ofélia aproveita para agradecer a Luiz por pensar em Mar e no bebê, mas enfatiza que seus filhos reagiram de forma terrível. Ele confirma que justamente por isso está ali. Indignada, Ofélia relata que Mar foi profundamente ferida, acusada das piores formas, expulsa cruelmente de casa, suas coisas jogadas em sacos de lixo, empurrada e tratada como se fosse a pior pessoa do mundo. Quando Luiz, surpreso, questiona se aquilo é verdade, Mar permanece em silêncio, mas suas lágrimas confirmam. Luiz insiste em reparar todo o mal, enquanto Ofélia pondera que talvez os filhos tenham se sentido ameaçados pela chegada de outro irmão. Luiz suplica para que Mar volte com ele para casa. Ofélia abraça Luiz, reconhecendo o apoio que ele oferece à filha e o quanto isso demonstra que as considera parte da família. Ofélia segura a mão de Luiz e a coloca sobre o ombro de Mar, mas ele logo a retira. Arthur, por sua vez, admite que reagiu mal e confessa saber o quanto será difícil conquistar o perdão de Valéria, jurando estar disposto a qualquer sacrifício. Ela, porém, responde que a confiança, uma vez quebrada, não se restaura facilmente. Valéria lembra que em um relacionamento sem confiança não existe nada e afirma não enxergar como a relação poderia continuar. Arthur tenta beijá-la, mas ela o afasta indignada, lembrando que só lhe pediu uma coisa, que não partisse seu coração, algo que ele acabou fazendo apesar da promessa. Reconhecendo o erro, Arthur implora perdão e confessa que, apesar da dificuldade em acreditar, teme perdê-la. Ele admite que às vezes não sabe como conduzir a relação e reage mal, mas garante que nunca amou alguém como ama Valéria. Em seguida, despede-se com um beijo no rosto e vai embora.
Na mansão, Nicholas encontra Graciela saindo com suas malas e descobre que ela está voltando para o próprio apartamento. Ao perguntar o motivo, Graciela explica que brigou com Luiz. Nicholas reconhece que o pai está furioso com tudo o que fizeram e que talvez tenham se adiantado em várias decisões, responsabilizando Leonardo por ter pressionado a todos. Graciela discorda, dizendo que a verdadeira culpada é Paula, pois Leonardo jamais agiria sozinho. Ainda assim, Nicholas assume parte da responsabilidade e admite que também magoaram Mar, mas Graciela não aceita que aquela mulher e sua mãe continuem agindo como querem na família. Ela alerta que Ofélia representa uma ameaça e que o melhor seria afastá-la, mesmo que isso signifique sua própria saída. Ofélia ajuda Mar a arrumar as malas e comenta que os poucos trapos salvos do incêndio estão chamuscados e sem utilidade. Reforça que Mar, como rainha da mansão, não pode andar mal vestida. Mar admite que não sabe se quer retornar à mansão, mas Ofélia insiste garantindo que aquela é sua casa e assegurando que os Portilla não ousarão atacá-la novamente, pois Luiz sempre a protegerá e a colocará em primeiro lugar. Valéria chega e pergunta por que Luiz ainda está ali. Ofélia explica que decidiram voltar à mansão, de onde nunca deveriam ter saído. Valéria questiona Mar, perguntando se realmente deseja isso. Ofélia responde que sim, mas Valéria insiste em ouvir diretamente da irmã, lembrando que naquele lugar ela foi humilhada e maltratada. Ofélia repreende Valéria, dizendo que Luiz ouvirá, mas Valéria grita que não se importa. Mar responde que Luiz lhe oferece a segurança de que ela e o bebê precisam. Diante disso, Valéria se revolta e afirma que não quer qualquer vínculo com aquela família. Ofélia, entretanto, não se abala e consegue convencer Mar a seguir em frente. Ao chegarem à mansão, Ofélia elogia a cortesia de Luiz, que as recebe de forma gentil e educada. Graciela aparece e, confirmar o retorno de Mar e Ofélia, comenta ao irmão que eles têm visões muito diferentes da vida, anunciando que vai se retirar. Luiz não tenta impedi-la. Os irmãos se despedem, desejando o melhor um para o outro. Graciela parte e Mar diz a Luiz que Graciela deveria permanecer, pois não quer separá-lo da família. Ofélia, porém, ressalta que agora a responsabilidade da filha é apoiar o marido em suas decisões. Luiz pede a Lupita e Rosa que chamem os filhos, pois precisa conversar com eles. Amparo leva comida para Valéria e se surpreende ao descobrir que Ofélia e Mar retornaram à mansão e que Luiz está vivo. Quando questionada sobre seus planos, Valéria afirma que permanecerá naquela casa, pois não quer se aproximar de Arthur, confessando que não consegue perdoá-lo por ter desconfiado dela e de sua irmã, além de lembrar como ele expulsou Mar. Ela admite que se ele estiver por perto não conseguirá resistir, pois ainda o ama. Ao encontrar Ofélia, Paula pergunta o que ela está fazendo ali. Ofélia provoca, lembrando que já havia avisado que aquela é a casa de sua filha e que o marido sempre lhe daria o devido lugar, provando que o plano de expulsá-las fracassou. Paula finge não entender e Ofélia acusa de ter levado Mar ao médico apenas para tentar provar que o filho dela não era de Luiz, mas sem sucesso, já que a criança realmente é dele. Paula com desdém menciona que o tempo de Ofélia naquela casa já passou, mas Ofélia retruca, dizendo que enquanto Camila e Graciela foram embora, ela permanece ali. Paula não se intimida, pois sabe que Ofélia não teve influência na partida das duas, mas Ofélia adverte para não a subestimar, assegurando que a próxima a fazer as malas será Paula.